Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Dio Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Valdir Macieira, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, e que vai falar sobre o tema participação do Ministério Público no Encontro Internacional sobre Deficiência no Rio de Janeiro. Olá, Dr. Valdir, tudo bem? É uma honra tê-lo aqui novamente. Para mim também é uma honra, Raul, estar aqui no seu podcast, aqui no Grupo Liberal, que sempre me recebeu bem. Então, estou aqui à sua disposição. Dr. Valdir, nós sabemos que o senhor esteve aí à frente das pessoas, da defesa das pessoas com deficiência no Ministério Público por 22 anos enquanto promotor de justiça. E ainda hoje preside a associação de membros do Ministério Público que atua na defesa dessas pessoas com deficiência, que é denominada AMPI-D. E que nessa condição participou da Cúpula Regional sobre Deficiência da América Latina e do Caribe, de 2024, que aconteceu no período de 9 a 11 de dezembro na cidade do Rio de Janeiro, organizado pela RIADES, Rede Ibero-Americana sobre Deficiência, em colaboração com a Aliança Internacional para a Deficiência. Esse evento procurou consolidar uma voz unificada na preparação para a Cúpula Mundial da Deficiência de 2025, que ocorrerá em Berlim, no mês de abril de 2025. Então, o senhor poderia falar um pouco sobre essa sua participação, especialmente qual é o objetivo dessa cúpula e por que essa discussão agora em um nível mundial? A cúpula, na verdade, ela precede várias discussões que ocorreram sobre a efetividade de um tratado internacional, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Sim. E essa convenção, o Brasil é signatário dessa convenção. Perfeito. E tem um fato muito importante, porque a partir do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, a partir de 2004, passou a se ter essa oportunidade de se referendar um tratado internacional, uma convenção como esse caso, com efeitos de emenda constitucional. Perfeito. E esta convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, ele foi recepcionado pelo Congresso Nacional, votado de maneira qualificada, e dessa forma ele foi recepcionado na nossa Constituição como uma emenda constitucional. Então, ele é um documento autoaplicável, os seus princípios, as suas normas que estão lá. Tanto que, a partir desta convenção, ela gestou, diria dessa forma, a lei brasileira de inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é a Lei 13.146, que foi promulgada em 2016. E a partir desse documento, né, que foi gerado, o Brasil assumiu compromissos, né, em relação às políticas públicas, a garantias de direito, ao combate à discriminação às pessoas com deficiência e aquelas com mobilidade reduzida, sim, onde estão inseridas também as pessoas idosas, né, que é um outro segmento que eu continuo trabalhando, né, mesmo depois de ter saído da promotoria. E, a partir de então, como eu estou atualmente como presidente desta Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que é a AMPID, né, então eu participei dessa discussão diante das experiências e das discussões que eu continuo frequentando com os movimentos sociais das pessoas com deficiência. Então, não só eu fui convidado por ser presidente da associação, mas também tive o convite dos movimentos sociais.
que legitima a nossa participação nessa discussão. Então, lá, a cúpula ela tem esse sentido de um monitoramento dos países, né, a nível mundial, junto à ONU, para a efetividade dessa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Porque, mesmo com todo esse arcabouço jurídico que nós temos, que não se resume somente a esse Estatuto de 2016 da Pessoa com Deficiência, nós temos outras legislações, até avançadas, em comparação a outros países do mundo. O Brasil tem legislações avançadas, né, nesse aspecto da pessoa com deficiência, porém falta uma maior efetividade dessas legislações. É isso que eu ia falar agora. Você anda nas ruas, né, e não vamos falar só de Belém, eu estou falando a nível nacional, a gente a própria capital, Brasília, ainda se ressente, né, as pessoas ainda se ressentem de uma acessibilidade plena dentro do princípio do desenho universal, de você planejar ambientes que toda e qualquer pessoa possa acessar, né? Seja a nível arquitetônico, seja a nível urbanístico, né? Nos prédios, nas ruas, nos banheiros, na questão da comunicação, né? Hoje, então, com a internet, as mídias sociais, você precisa de programas que possam oportunizar, né, pessoas surdas, pessoas cegas, de poder acompanhar, inclusive, programas como esse aqui seu, né? Então, a acessibilidade plena, ela não está ainda efetivada, né, no nosso dia a dia. E essa cúpula, então, discutiu, e, para isso, ela trouxe não só os especialistas, mas ela trouxe também representantes dos movimentos sociais e das associações, né, de vários lugares da América Latina e do Caribe, né. Estavam lá também brasileiros, como nós, discutindo diretrizes, como se enfrentar esses desafios que ainda, né, criam barreiras, não só arquitetônicas e urbanísticas, mas barreiras atitudinais. Eu diria até que as barreiras atitudinais, que são as oportunidades, as condições de as pessoas serem aceitas pela sociedade, ainda são muito maiores em relação às pessoas com deficiência e, por tabela, às pessoas idosas. É interessante que o senhor participando desse evento, tá? O que o senhor pode nos dizer sobre uma comparação entre Brasil e os países da América do Sul e Caribe? Qual é a diferença em termos legislativos, em termos de efetividade? O Brasil está na frente, o Brasil está atrás? O que se pode perceber disso? Tem alguns detalhes, né? Eu entendo assim, pelas discussões, o Brasil aí tem uma legislação bem mais avançada que esses outros países, inclusive em relação à Argentina, Chile, mas existem peculiaridades bem interessantes, como, por exemplo, na República Dominicana, onde a pessoa com deficiência ela tem um incentivo do Estado, né, para ser inserida no mercado de trabalho, com bolsas, né, bolsas que são dadas em convênio com a iniciativa privada, que no Brasil, apesar das cotas existirem, mas elas não são tão eficazes como foi exposto lá pelo representante da República Dominicana. Que era um incentivo, né? Exatamente. Para o empresário, para quem faz a contratação, ou para quem dá a oportunidade, né? Isso é interessante. Porque um dos detalhes, e que foi discutido lá, é a chamada educação profissional e tecnológica. Então, hoje, e eu cito um exemplo de que eu acompanhei junto a algumas indústrias e empresas de Barcarena, né, que elas oportunizaram, a partir de uma ação do Ministério Público do Trabalho, vagas para as pessoas com deficiência dentro das suas indústrias e empresas. Mas esses empregos precisavam de uma qualificação, de uma capacitação e qualificação das pessoas com deficiência. Então, eu lembro bem
que das 100 vagas que foram disponíveis, só conseguimos preencher 70, porque mesmo as empresas oportunizando uma certa qualificação e capacitação, não havia pessoas com deficiência suficientemente qualificadas para ocupar as vagas. Então, precisa se investir mais nessa questão da educação profissional e tecnológica para as pessoas com deficiência, que entra nesse aspecto da chamada educação inclusiva, que começa do ensino fundamental, ensino médio até o ensino superior. E aí a educação profissionalizante, ela perpassa por todas essas fases da educação. Então, acredito que precisamos ainda ter um trabalho mais eficaz, não só dos órgãos públicos, mas das empresas, por exemplo, como Senac, Sesc, né, que também fomentam essa capacitação. É necessário ter formação, porque às vezes sobra vaga e não tem pessoas com formação adequada para ocupá-las. O resumo é isso. Exatamente. E uma coisa também, um detalhe muito importante. A nós, que somos ativistas e defendemos esse segmento, a gente não quer só que sejam inseridos um emprego com salário mínimo. A gente quer que as pessoas possam galgar melhores oportunidades como qualquer outra, né? No princípio da igualdade, da isonomia. E possam receber salários mais relevantes dentro da empresa. Doutor, na sua visão, quais os principais problemas ainda enfrentados pelas pessoas com deficiência em nossa região, aqui em Belém, nossa região, no país como um todo e no mundo? Inclusive, a partir dessa discussão, e nós acompanhamos também as ações, tanto aqui no Pará como no Brasil, ainda, infelizmente, né, a acessibilidade ainda é o principal problema enfrentado pelas pessoas com deficiência, né? Ficou claro isso, inclusive, já no primeiro dia dessa cúpula, né? Então, as dificuldades de ambular na cidade, de acessar serviços públicos, as empresas estarem devidamente com seus espaços adaptados, né, para receber as pessoas com deficiência, os seus trabalhadores. Esse é um dos maiores desafios, incluindo, como eu disse anteriormente, a questão também do acesso às mídias sociais, né, a internet, sim, que hoje é uma ferramenta fundamental para que as pessoas possam ter as informações corretamente. Uma outra questão, né, que se agrava nessa questão da acessibilidade é a falta de intérprete de sinais e insuficiência de programas acessíveis, né? Então, isso também é um outro desafio, a questão dos concursos públicos, né? Apesar de nós ainda termos definidos na lei as vagas para as pessoas com deficiência, os concursos públicos ainda padecem de melhores oportunidades. Muitas pessoas com deficiência ainda são eliminadas naquele fase do psicotécnico, das entrevistas, né? Sim. Com a falsa avaliação de que ele não está adaptado para aquele cargo. Então, ainda temos esses desafios no concurso público. Uma outra questão que foi discutida ainda é a questão da saúde, tanto da saúde pública como da saúde privada. No aspecto da saúde pública, a necessidade de um fornecimento mais célere de órteses, próteses, de medicamentos de uso continuado, e no questão dos planos de saúde, especificamente em relação, né, aos autistas e suas famílias. Os planos de saúde, hoje, eles dificultam o acesso desse público autista às terapias, às fisioterapias, né? Às vezes negam ou postergam, e é um tipo de procedimento que precisa ser continuado para que essas pessoas possam avançar. Eles agem como se o autista ele não fosse uma enfermidade que tivesse contida no plano, é isso? Como responsabilidade do plano. Exatamente. Inclusive, pasmem,
com decisões judiciais que não são devidamente cumpridas pelos esses planos. Nós temos algumas ações civis públicas, inclusive do Ministério Público, alguns planos de saúde, inclusive aqui de Belém, que eles não estão cumprindo devidamente as decisões judiciais que garantem as terapias a esse público, principalmente o público autista. Então, isso nós temos, inclusive, recursos aos tribunais superiores, tendo em vista que essas empresas não estão cumprindo devidamente, inclusive decisões judiciais, né, que são favoráveis a esse público. Então, é um dos desafios, né, ainda, né, que vai para o Ministério Público, vai para a Defensoria Pública, em relação a reclamações constantes dos familiares. Nós estamos aí em véspera de COP30, né, que será realizada em Belém, e o que se verifica ainda sobre acessibilidade e mobilidade para os residentes de Belém, principalmente com deficiência, e os idosos com mobilidade reduzida. O que o tema como mudança climática pode afetar essas pessoas com deficiência? Nós tivemos um exemplo bem claro, recente e grave que aconteceu no Brasil, que foi as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. As estatísticas, né, as últimas estatísticas que foram levantadas, não só oficiais, mas pelos movimentos sociais, é que os grupos mais atingidos, onde houve óbitos, foram as pessoas com deficiência e as pessoas idosas. Exatamente pela falta de mobilidade, pela falta de um planejamento, principalmente dos bombeiros, da defesa civil, de como resgatar essas pessoas. Então, muitas pessoas perderam a vida em função de um planejamento para o resgate dessas pessoas. E me parece que o planejamento que falta aí, ele é de tal monta que as autoridades sequer sabem, né, previamente da existência e da localização de pessoas com esse problema de mobilidade, porque aqui em Belém, até onde eu sei, não existe um controle disso, né? Se tivesse um órgão que pudesse controlar e dar uma assistência mais especializada para essas pessoas, com assistentes sociais, psicólogos, e pudesse demarcar onde é que existem pessoas com esse problema, numa eventual intempérie que pudesse levar uma enchente, qualquer coisa, seria muito mais fácil localizar esses que não tem como se locomover e necessitam de ajuda mais que os outros, né? Eu acho que isso é uma questão que é uma das questões que ainda precisa ser pensado, né? E em relação à nossa região amazônica, nós tivemos o exemplo agora recente das secas, né? Tanto no Amazonas como aqui no Pará, inclusive em Santarém, Alter do Chão, onde também essas pessoas foram as mais atingidas, as pessoas idosas e pessoas com deficiência, porque ficaram muitas dessas pessoas ilhadas, né, sem condições de acessar ou sair das suas casas para ter um atendimento. Então, veja só que tem muito a ver com essa questão das mudanças climáticas, né? A necessidade... Está intrinsecamente ligado, né? Uma coisa... A mudança climática, ela gera efeito para todo lado, e não seriam essas pessoas que ficariam diferente de fora, né? Só que essas pessoas... Elas exigem um tratamento especial, né? Um cuidado maior, muito maior. Maior por causa da vulnerabilidade que essas pessoas têm, né? Então, nesses desastres que acontecem, e que nós da região amazônica também estamos sendo afetados, as pessoas são ainda mais afetadas e geram essas situações de óbitos, de gravidade de saúde dessas pessoas. Então, precisamos também verificar, inclusive a nível de COP30, essa questão da acessibilidade, para como essas pessoas, inclusive os visitantes que estarão aqui, né, em Belém, que não serão só pessoas sem deficiência, mas teremos convidados com deficiência, para que eles possam ambular, ter acesso, né, digno e adequado na participação desse evento tão importante para o nosso Estado. E o que é que o Ministério Público tem feito, doutor, para mitigar ou resolver esses problemas que afetam
as pessoas com deficiência? Porque a gente sabe que o Ministério Público tem uma efetividade muito grande quando se fala em cumprir a legislação, especialmente para os idosos, para os deficientes, a questão de consumidor, essa legislação especial. Então, fale um pouco para a gente quais são as ações que o Ministério Público tem feito para mitigar os reflexos dessa falta de estrutura. Veja só, o Ministério Público, tanto a nível local, e eu posso falar também a nível do Conselho Nacional do Ministério Público, já que eu compus também o grupo chamado GT7, que trabalha com essa questão da pessoa com deficiência. E nós temos grupos junto também ao Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público. Nós temos, então, no estado do Pará, nós temos um núcleo específico, o chamado NID, que é um Núcleo de Informações das Pessoas com Deficiência, que serve também de orientação, né, para os colegas que estão no interior do estado. Na capital e nas cidades de porte médio, como Altamira, como Santarém, como Marabá, nós temos promotorias específicas de atendimento, tanto à pessoa com deficiência como à pessoa idosa. Então, são promotores que estão capacitados, especializados nessa área, para o atendimento a essas pessoas, tanto no aspecto da saúde, do consumidor, da acessibilidade, na questão do combate à discriminação. Nós tivemos, inclusive, uma ação recente do colega do Ministério Público em relação até a um pastor, né, que ofendeu e discriminou as pessoas autistas, né, num programa eu vi uma matéria sobre isso. E foi possível, através de uma medida rápida do Ministério Público, né, que esse pastor pudesse, inclusive, se retratar. A própria igreja do qual ele estava presente se comprometeu, inclusive, e está fazendo um programa específico para atendimento às pessoas autistas, né, através de uma ação do Ministério Público de pronto, tanto na esfera civil como na esfera penal, né. E nessa questão da acessibilidade, nós temos tido alguns êxitos em relação a alguns locais da cidade. Algumas ações que nós ganhamos ainda não foram efetivadas, que é bom ressaltar a questão dos semáforos sonoros. Então, por exemplo, alguns locais de travessia de pessoas cegas ali, em volta de locais onde são frequentados essas pessoas cegas, inclusive para a área da saúde, na área da educação, ainda não foi efetivada no município, mas nós temos decisão, inclusive, confirmada em recurso pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Então, essas ações do Ministério Público tentam mitigar, né, ou resolver problemas que afetam as pessoas com deficiência. Para isso, nós temos essa pleiade de colegas, né, que estão devidamente orientados, mas também temos canais de denúncia. Nós temos o 181, que é um canal de denúncia aqui do Estado do Pará, mas nós temos o Disque 100, que é um telefone, né, é uma discagem gratuita e que garante também o sigilo do denunciante, que vai diretamente para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E de lá ela entra em contato, né, seja com a Polícia Civil, seja com a Polícia Militar, seja com o Ministério Público, seja com a Defensoria Pública, em situações de discriminação, de falta de acesso às pessoas com deficiência e às pessoas idosas. Esse Disque 100 também é um Disque de Direitos Humanos. E também vai servir para situações de violência contra a mulher, contra a criança e adolescente também. Perfeito. Como nós sabemos, o senhor acompanha, e esse é um assunto que é um pouco lateral, mas de extrema relevância para o tema que está sendo tratado aqui. O senhor acompanha, como representante do MP, o processo sobre os resíduos sólidos da região metropolitana de Belém, o lixo, vulgarmente como conhecemos, como é que estão as discussões para um novo aterro e processamento do lixo em nossa cidade, e qual é o prazo? Existe algum prazo fixado para o encerramento do aterro de Marituba? Porque
quem passa ali naquela região, quem anda por ali, conhece os danos que o aterro provoca e, às vezes, o cheiro chega até aqui em Belém, né? Eu nunca estive lá, mas só as fotos que eu vi e os comentários e as notícias que saem na imprensa são terríveis. E eu vejo um esforço muito grande das autoridades para dar uma solução para aquela situação, mas nós sabemos também que não é fácil você arrumar um outro local, investir em infraestrutura, se vai processar o lixo, se não vai, o que vai ser feito, porque do jeito que está ali, está terrível, né? Contamina o solo e tem uma série de consequências aí nefastas para o meio ambiente. O que o senhor tem a dizer isso, doutor Valdir, sobre isso? Nós tivemos um processo com o advento da lei de resíduos sólidos, né? Com o fechamento do chamado lixão do Aurá. Sim. Né? Então, tivemos, naquele momento, então, a necessidade, e o Ministério Público esteve presente com as ações, para que fosse processado um novo local dentro do que disponibiliza a lei, né? Um aterro sanitário, que nós tínhamos um lixão, a céu aberto, né? Botando em risco a saúde da população, a questão do meio ambiente. Então, para isso, foi efetivado o chamado aterro sanitário de Marituba. Ocorre que o aterro sanitário de Marituba, pelo tempo que ele está sendo utilizado, e como ele também não cumpriu com todas as diretrizes que estão na lei, como, por exemplo, a estação de biogás, né, e outros, a questão do enfrentamento do chorume, até porque ele está bem próximo a um local que é utilizado, inclusive, para o abastecimento de água da cidade, da região metropolitana de Belém. Então, ele já está numa fase de exaurimento, né? Foi postergada a sua utilização, mas a essa postergação, que foi, inclusive, contrária à vontade do Ministério Público, nós apresentamos, inclusive, recurso. O problema é que nós não tivemos alternativas. Nós temos ainda hoje, não temos hoje um local alternativo efetivado, né, com um estudo de impacto ambiental que nos diga, olha, esse local é o adequado para a transferência do atual aterro sanitário de Marituba. Então, em função disso, é que foi prorrogado até fevereiro de 2025 a utilização do aterro sanitário de Marituba, né? Mas o senhor, na sua visão, o senhor acha que em fevereiro de 2025, que já está aí, falta 2 meses, até menos, as autoridades responsáveis terão um novo local para isso? As informações paralelas que nós temos é que nós temos 2 locais, né? Um seria Acará, outro Bujaru, né? Que estão em estudos, né? Através da SEMAS, através da própria Prefeitura de Belém, Prefeitura de Ananindeua e Marituba, já que a região metropolitana de Belém engloba essas 3 cidades, dentro desse pacto que foi feito, né, do processamento, né, dos resíduos sólidos, do chamado lixo, né, dessas cidades. Então, esses estão estudos, né? A própria SEMAS, na última reunião que nós tivemos, disse que ainda falta muita coisa, né, para que possa ser autorizada a utilização desses locais. Dentro do que o nosso grupo técnico do Ministério Público prevê, a partir do momento em que a SEMAS autorizar que seja iniciado a construção desse novo aterro, nós teremos pelo menos de 2 a 3 anos para a implantação dele. Então, enquanto não tiver a implantação desse novo aterro, teremos que ter novas alternativas. Então, há a possibilidade, isso é inegável, diante da proximidade de fevereiro de 2025, que tenhamos uma possível nova prorrogação do aterro de Marituba, né? Para isso está sendo discutido, inclusive até porque houve uma nova licitação, pela Prefeitura de Belém, onde nós tivemos aí quem ganhou essa licitação para não só processamento, o recolhimento, processamento do lixo de Belém, da empresa Ciclos,
que não é a mesma empresa Guamá Resíduos Sólidos que estava lá, que explora, que é a responsável pelo aterro sanitário de Marituba. Então, essa empresa Ciclos, ela está responsável pelo esse processamento, pela essa criação desse novo local para o processamento dos resíduos sólidos da região metropolitana de Belém. Então, nós estamos acompanhando, juntamente com o grupo técnico do Ministério Público, eu atuando no segundo grau, e nós temos os colegas promotores de justiça de Belém, Ananindeua e Marituba, acompanhando também esse processo, que é um processo chamado um processo estrutural, processualmente dizendo, um processo complexo, sim, né, que não se resume apenas à questão jurídica, né? Nós temos, não, e outra coisa, tem também todo um cuidado, né? O juiz não pode dar simplesmente uma sentença, ó, para de botar o lixo aqui, e aí, vai botar onde? Exatamente. O Estado tem que prover um novo local, estrutura, então isso tem que ser muito negociado, muito conversado. É claro que tem que ter a intervenção judicial e do Ministério Público, até para que esse processo ande, né? Mas eu acho que é de vital importância que as autoridades de outros poderes tenham consciência da necessidade e urgência, né, de que isso aconteça. Eu entendo que tenha que ter uma atenção maior das autoridades, né, públicas, não só dos próprios municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, mas também do governo do Estado. Nós estamos aí às vésperas de um evento internacional, né, e os resíduos sólidos, ou comumente chamado lixo, atinge a todos nós, sim, da classe A à classe C. Todos. Então, precisamos ter um olhar mais sério para esse problema, né, a fim de que, olha, situações como coleta seletiva do lixo, né, até o momento nós não temos um programa da própria Prefeitura de Belém, para dizer aqui especificamente Belém, para uma coleta seletiva e uma educação ambiental da população. Exatamente. Tá, então, precisamos trabalhar com isso. O Ministério Público tem batido nessa tecla, né, não só judicialmente, mas extrajudicialmente. Então, eu espero que aí, a partir dessa nova gestão da Prefeitura de Belém, possamos ter um programa realmente sério de coleta seletiva, da educação ambiental. Eu estive, por exemplo, em Altamira, Raul. Altamira hoje, né, ela tem um programa de educação ambiental e de coleta seletiva do lixo. Olha, eu acompanhei isso. E que funciona. Por que Belém não pode funcionar da mesma forma? Claro. Essa deveria partir o exemplo daqui para lá, né? Eu não teoricamente falando. Eu não estou citando um exemplo de fora do estado, de fora do Brasil, mas um exemplo aqui da Prefeitura de Altamira. A gente percebe que a população belenense carece de informação sobre meio ambiente. A gente vê o que acontece nos canais, né, de dentro de Belém. De vez em quando você vê uma geladeira velha boiando, uma cama, um móvel, uma coisa. Quer dizer, aquilo não era para estar ali. A prefeitura tinha que tomar uma providência para fazer um programa de reeducação, uma coleta seletiva, enfim, alguma coisa tem que ser feita para que isso não vá parar lá no lixão de Marituba e causar ainda mais... E nos canais, né? Porque essa questão do lixo é um dever não só do Estado, mas da sociedade. Sim, claro. Então, você tem que ter consciência que você não pode jogar uma geladeira, uma cama dentro de um canal, pelo amor de Deus. Isso é básico, né? Eu acho que para qualquer cidadão. Mas a gente percebe que nem todo mundo tem essa formação mínima, né? E não se preocupa. Exatamente. Porque a COP30 tem a ver também com isso. Sim. Então, a gente espera que realmente a gente tenha novos horizontes, novos momentos, né? Essa é a minha esperança de ver uma cidade como Belém, né? Da qual eu moro, do qual eu vivo, da qual eu tenho a minha família, né? Torço para que nós tenhamos dias melhores na cidade, né? Tanto em questão da acessibilidade, da questão do meio ambiente, dos resíduos sólidos, né? Uma cidade realmente
que seja digna para que a sua população possa usufruir dela. Doutor Valdir, foi assim muito esclarecedor. Eu acho que para toda a população que nos assiste, né? E foi uma grande honra tê-lo aqui novamente para tratar de um assunto tão importante, tão relevante. E eu quero dizer para o senhor que essa casa está de portas abertas para recebê-lo, para tratar desse e de qualquer outro assunto. Eu agradeço muito a sua presença. Desejo ao senhor e à sua família um Feliz Natal, um feliz final de ano e que em 2025 o senhor consiga ainda mais ações, atividades que possam aí cuidar do nosso meio ambiente, porque o olhar do Ministério Público em cima disso é de vital importância para que tudo isso melhore. Eu agradeço a oportunidade, Raul, e assim, reafirmo não só o meu compromisso, mas o compromisso do Ministério Público, né, nessa questão da defesa dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Muito obrigado.